Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta sexta-feira, já estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo e nós vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, a preparação do Mengão para a partida contra o Cuiabá e também sobre a reformulação que deve acontecer nos próximos dias no Flamengo. Felipe Luiz anunciou que vai se aposentar, que não vai mais jogar pelo Flamengo. O jogo de despedida deve ser contra o Cuiabá e também chegada de novos reforços, como por exemplo o nome do De La Cruz está sendo muito citado. Nós vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas faz o seguinte, já chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você não está inscrito ainda no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque todos os dias é notícias e informações do Flamengo para vocês. Você que está aí tomando seu cafezinho da manhã, se preparando para ir trabalhar, para levar seu filho na escola, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, ao canal S1 Live, ao canal do João Guilherme Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias do Flamengo. Flamengo, quem diria, torce para o Fluminense, porque a chance de título passa por uma vitória do seu rival sobre o Palmeiras. Isso porque o Flamengo não fez sua parte, acabou perdendo em pleno Maracanã para o Atlético Mineiro. E agora, dá para sonhar com o título ou a briga é pelo G4? O Pedro Henrique Torre traz os detalhes do rubro-negro. A briga pelo título brasileiro passou como um cometa, de realidade a uma miragem. A cabeça rubro-negra pensa em 2024 e observa os erros de 2023. Uma temporada até aqui para esquecer, aliás, para entender erros que levaram o time a voltar aos tempos que contrariam o próprio hino do clube. Em vez de vencer, o Flamengo de 2023 não cansou de perder. A derrota para o Atlético Mineiro foi a 19ª na temporada. Maior número desde 2015, quando o time foi batido 22 vezes em campo. Na ocasião foram 19, um turno inteiro apenas no Brasileiro. Agora, o time ainda tenta absorver o impacto da pancada sofrida diante do Galo. Consciência da vitória do adversário, que teve méritos de consistência, consciência de que pode produzir mais, não no aspecto físico de doação, mas no aspecto tático, no aspecto técnico individual, ele tem e pode evoluir. E efetividade, quando tiver as oportunidades, transformá-las em gol. Tem que ter essa consciência. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. E nós temos domingo um jogo extremamente importante nesse aspecto. Sofrer tanto em um ano tem sido mesmo algo fora da curva para o torcedor. 6 títulos disputados ficaram pelo caminho. O brasileiro está por reduzidas chances matemáticas. E a chuva de derrotas incomoda. No ano mágico, em 2019, foram 9. Apenas 4 sob o comando de Jorge Jesus. Um passado glorioso, mas que ficou mesmo para trás. O número atual é 19 e assusta, tanto no presente quanto para o futuro. Fala pessoal, aqui é o Felipe Luiz e eu gostaria de comunicar a vocês que eu estou me retirando do futebol profissional como atleta. Foi uma decisão muito difícil. Quem me conhece... Nesses 4 jogos, não fez nenhum gol e tomou 13 gols. 13 gols, né? É muito, né? Com diferentes treinadores, o que deixa claro que a culpa não é só do técnico, seja Sampaoli, Tite ou quem for. Tem culpa do elenco, é óbvio. Aliás, a gente está vivendo uma situação meio bizarra, né? Hoje eu fiquei bem irritado com covardia de rede social, de gente que tenta desviar o foco. Quando você cobra um jogador, faz uma análise pós-jogo, seja um tweet, um comentário. Fiz uma live no meu canal ontem, mais de 1 hora. Você está falando do jogo, cara. Você está falando do jogo, falando dos jogadores, falando do técnico. Não está discutindo os erros da diretoria nesse momento. Eles estão ali, são citados sempre. E é óbvio que os principais responsáveis pela fase do Flamengo chamam-se Rodolfo Landim, Marcos Braz e os que vêm abaixo dele. Porque eles são os caras que tomam a decisão. Tem um orçamento bilionário e não consegue fazer o futebol funcionar por paternalismo, escolhas erradas, demissões precoces de técnico, contratações equivocadas, uma série de erros. Isso é dito por mim, por muitos de nós,
quase que diariamente. Agora, quando você está analisando o jogo, você está falando do jogo. O Flamengo tem uma série de problemas, mas tem um elenco que deveria entregar mais do que entrega. Tem uma outra questão também, que ontem até coloquei no meu blog, que é um levantamento lá do SofaScore. O Flamengo, vou pegar o número exato aqui agora, o número de derrotas na temporada. E nem acabou a temporada ainda, né? Tem mais 2 jogos. Ou seja, é possível perder mais, né? O Flamengo perdeu, deixa eu pegar o número certo aqui, o Flamengo perdeu nessa temporada 19 partidas. É o maior número de derrotas numa temporada desde 2015, quando o Flamengo perdeu 15. Perdeu 17 em 2017 e agora 19. 2017 foi aquele ano com o Zé Ricardo. O Flamengo começou o campeonato até com uma expectativa boa por conta do ano anterior, que foi muito positiva, uma campanha muito boa, né? Foi a primeira campanha digna do Flamengo para valer no Brasileiro, depois da reestruturação, e foi um fiasco. O Flamengo já perdeu mais do que aquele ano. Fora essas goleadas, já tem a do Fluminense, 4-1. Publiquei ontem isso no meu blog lá no UOL também. Então, os jogadores também têm que ser criticados. O Tite por ontem, que foi muito mal. Então, assim, o dirigente é ruim. Óbvio, eu sei disso. O Landim está errado. O Marcos Braz não tem condição de continuar. Sim, mas não vai sair. Aí nós não vamos criticar os jogadores. A gente não vai falar que o Mateuzinho não tem condição de jogar no Flamengo. O gol do Paulinho é um absurdo. Não pelo Paulinho, mas por ele. Ele simplesmente não disputa a bola. Paulinho passa pela frente dele e faz o gol. Aí entra o Wesley. Primeira bola do Wesley, ele ele erra um passe, dá a bola no pé do Arana, se não me engano, aciona o contra-ataque do Atlético, o Edenilson sai na cara do gol. E o Rossi também fica passivo, cai antes do chute. Não entendi o Rossi também, o goleiro que até agora não se justificou tanta expectativa. Não me surpreende, porque nunca achei que fosse um grande goleiro, é mais pegador de pênalti do que um grande goleiro, mas vamos ver se ele apresenta algo mais, né, daqui para frente. E o último gol também, que o Rubens chega para finalizar, na disputa com o Wesley, ele leva melhor. O Wesley não consegue se antecipar, porque o Wesley é fraco defensivamente, e o Mateuzinho também. Aí tem os caras que falam, não, mas o Rodinei é um horror jogando defensivo. Vocês esqueceram já como é que é o Rodinei jogando numa linha defensiva, gente? Ofensivamente, ele é um jogador que tem os seus predicados, mas defensivamente também é péssimo. E o problema do Flamengo é esse, os laterais direitos do Flamengo são péssimos defensivamente, e o Varela deveria pensar em mudar de profissão. Porque se ele não joga nunca com nenhum técnico, Dorival, Vitor Pereira, Sampaoli e agora com o Tite, nenhum deles escala o Varela, então, desiste de Varela. Porque, pelo amor de Deus, não é possível que você não consiga jogar no elenco que tem Mateuzinho e Wesley. O Wesley ainda é garoto, 19 anos, acho que ainda pode ser aprimorado. A gente tem que ter um pouco de paciência também com o garoto. O Mateuzinho já passou dessa fase. Não tem nível para jogar pelo Flamengo. É falta de concentração até essa. Ontem o cara está distraído, ele não está percebendo que o jogador artilheiro do campeonato, Paulinho, ótimo jogador, né? Tá passando perto dele e ele tá parado. Por quê? Porque é fraco. Tecnicamente, o jogador que não tem nível. Num outro time, vai jogar bem, de repente vai, porque o patamar de cobrança é outro. Agora, as cobranças, os questionamentos, as críticas, elas têm que ser para o Landim, elas são feitas por Marcos Braz, elas são feitas por Bruno Spindler, são feitas para todo mundo, Juan, Fabinho, Noval, essa turma toda que lá trabalha, e também para os jogadores, porque com todos os erros que eles cometeram, os jogadores formam um elenco tecnicamente bom, com carências, como a lateral direita, graves, mas o elenco é bom, o técnico é uma comissão técnica da seleção, vencedora, o CT é bom, dos melhores, estrutura, salário em dia, salário é muito bom. Então falta o quê para os caras não perderem 19 jogos? Então os jogadores não vão ser criticados, vamos criticar só a diretoria, vamos criticar todo mundo, porra. Todo mundo. Agora, depois do jogo, eu não vou chegar aqui e falar assim, o jogo terminou agora. O Landim. Não adianta falar agora do Landim. Eu coloquei um fio lá no Twitter. O Mauro não criticou o Landim porque ele deu entrevista. Tem que ser, no mínimo, um idiota, um imbecil, uma pessoa tacanha para achar que um jornalista que você dá o respeito, e eu respeito muito a minha profissão e a minha carreira, tá? Estou há 40 anos nesse negócio, não sou aventureiro, não sou um youtuber que caiu de paraquedas, estou nesse negócio há 40 anos, trabalhei em muitas áreas de jornalismo, fui editor do Jornal do Esporte aos 24 anos de idade. Aqui não tem juvenil, meu camarada. Aqui não tem ninguém começando a brincadeira, não, tá? Eu me dou muito ao respeito. Agora, uma entrevista não é uma negociação. Eu te dou entrevista e você não me critica. Tem que ser, no mínimo, um idiota para achar isso. O Landim dá entrevista para mim. Essa semana eu falei com ele. Vou publicar no meu blog. Fiz uma entrevista importante e repercutiu no anterior. Por quê? Fui perguntar novamente. Porque muitas coisas que ele falou naquela entrevista que eu publiquei, e publiquei um vídeo também no meu canal resumindo, e falamos sobre isso aqui na SO Live, repercutiu muito e está repercutindo. Então eu fui de novo para perguntar novamente com mais profundidade por que ele defende a SAF. Eu vou publicar isso, vou trazer isso. Por que ele acha que o sócio-torcedor não deve votar? Não que eu concorde, mas aí não é para concordar. Uma entrevista não é um debate. Entrevista é para você trazer a palavra do entrevistado e a partir daí você forma a sua opinião, concorda, discorda, questiona, etc. Esse é o papel do jornalista na função do repórter, que é o que você está fazendo quando faz uma entrevista. E na função do comentarista, do analista, é emitir opinião. E a minha opinião é, o Landim cometeu muitos erros, ele é o maior responsável, junto com o Marcos Braz, que são as pessoas que têm o poder de decisão.
E tem um último ano para corrigir isso. E vamos ver se vai corrigir. Ano que vem é o último ano de gestão do Rodolfo Landim à frente do Flamengo, né? Tem eleição no final do ano que vem no Flamengo. Você acredita em grandes mudanças, Mauro? Você acha que 2023, com a quantidade de vexame que teve, sem nenhuma taça conquistada, nenhuma mísera taça Guanabara, você acredita que vão mudar? Porque a impressão que dá, né, por exemplo, algumas renovações que vão ocorrer sem mudança no departamento de futebol, não há pelo menos indícios de uma mudança, e aí nem é só troca. Contratar um outro profissional para uma função X ou Y, você acha que vai mudar ou vai tentar ajustar com o Tite nessa reunião? Olha, sinceramente eu não sei. A minha expectativa é que de fato eles mudem. Agora, o Tite não é exatamente um técnico com perfil, digamos assim, de fazer mudanças profundas em elenco, bater de frente, cortar cabeças, não é muito a dele, não. Eu tenho realmente dúvidas se isso vai acontecer. Mas acho que assim, a necessidade acho que os dirigentes que estão lá há mais tempo, cabe a eles ter a coragem de admitir, e a humildade também, né? Que eles erraram, que eles foram muito mal, que o ritmo tem que ser outro, a cobrança tem que ser outra, para ver se a partir daí você consegue realmente modificar esse panorama. Então acho que cabe a eles, principalmente, cabe aos dirigentes do Flamengo. Chegar para o Tite e falar, Tite, vamos supor que o Tite, não, eu não sei, mantém fulano, olha, isso tem que mudar, estamos aqui reconhecendo os erros, esse ano foi um ano de equívocos, e a partir daí tentar modificar radicalmente. Mas eu não sei, eu não poria minha mão no fogo que eles vão mudar radicalmente como precisam mudar. Eu acho que mudar radicalmente é romper com o passado. Eu já falei antes, eu não renovaria com o Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, obrigado, Felipe Luiz, obrigado. O Felipe Luiz quer ser homenageado no Campeonato Carioca, então tudo bem, joga um jogo. Bota ele num clássico lá e tal, faz um contrato, não sei do que, joga um jogo, acabou. Contratar um lateral esquerdo, que possa compor o elenco, pelo menos, que possa entrar na ausência do Ayrton Lucas. Se tiver condições de contratar um cara que brigue pela posição, melhor ainda. Contratar um lateral direito, esse sim, para ser o titular. Eu ficaria com o Wesley, que eu acho que o Wesley trabalhando, orientando, pode crescer. E o caso do Varela, é o que eu falei, cara, eu não vejo o Varela jogar, nenhum de nós vê, não vejo os treinos. Deve estar muito mal. Negócio, nenhum técnico escala, não sei como que o Bielsa convoca por ouvir falar, porque também não vem em ação. Não joga. E o Varela, defensivamente, a característica dele é ser um lateral mais defensivo. Talvez não cometesse o erro que foi cometido, os erros que foram cometidos pelos dois outros ontem. Os 3 gols foram em cima dos laterais direitos, com falhas dos 3. Os 3 gols. Impressionante, impressionante. O Tite tirou o Mateuzinho no intervalo. Esse eu acho que é um sinal bom, quer dizer, percebeu que estava ruim, esperou o intervalo e tirou. Não foi o único erro do Mateuzinho no primeiro tempo. Então, eu não sei, sinceramente. Não dá para ter certeza de que eles vão fazer as mudanças necessárias. Eu acho que tem que cortar mesmo. Acabou o contrato, não renova com ninguém. O Bruno Henrique já renovou aqui, vamos em frente. O Gabigol, ano que vem resolve. Não tem nem que discutir renovação de contrato. Tem que falar com ele sobre o que ele vai fazer para ele voltar a uma boa forma. Que trabalho específico pode ser feito com esse rapaz. Arrascaeta, colocar em forma física. Ontem já não foi bem. Técnico e fisicamente parecia abaixo. Então, colocar em forma. Trazer o jogador no começo do ano, trabalhar especificamente, corrigir todos os problemas, não precipitar, volta a campo se ele tiver que fazer um tratamento, que ele é uma peça muito valiosa. E algumas questões, por exemplo, zagueiro. Eu acho um absurdo. Ontem eu escrevi isso, como tem gente que não sabe entender o que lê. Eu escrevi no Twitter que é um absurdo o Fabrício Bruno ser titular absoluto da zaga do Flamengo. Eu acho que ele pode ser um jogador para compor elenco, que eventualmente será titular, numa ausência de alguém que está em uma fase, ou se machucou, ou está suspenso. Agora, ele ser dono da posição, ele é um zagueiro rebatedor. A bola vem limpa para ele não consegue botar a bola no chão. O Flamengo não pode ter um zagueiro titular, que a bola vem no alto, ele está sozinho, em vez de botar no chão e fazer uma jogada, ele devolve de cabeça, rebate com o pé e bota para brigar. O companheiro dividir a bola com o adversário para tentar recuperar a posse. Não, a posse é do Flamengo, pô. Ela vem limpa, você bota no chão, e esse tem que ser o Flamengo. Qualidade no passe, na saída de bola. O Léo Pereira tem muito mais do que ele. Esse recurso. Então falta isso. Os laterais têm que melhorar nisso. Tem que ser um lateral direito que tenha qualidade para sair jogando, lateral direito que sabe se posicionar na linha defensiva. Essa acho que é a principal contratação. A carência é muito grande e influencia demais no estilo, no modelo de jogo, porque você não tem qualidade para sair jogando. Não tem. E defensivamente é um desastre. Os caras não sabem marcar, o cara não sabe se posicionar. Mateuzinho horror. Gente, o Mateuzinho ficou um ano na reserva do Rodinei acomodado. Quer dizer, um jogador que ficou um ano na reserva do Rodinei acomodado. Que o Rodinei virou um fetiche de parte da torcida, que o pessoal não lembra. O pessoal esquece. Pega só os melhores momentos finais. O Rodinei teve 6 meses de razoáveis do Flamengo, bons, depois de anos jogando nada. O Flamengo tem um título brasileiro, em parte graças a ele, que jogava pela Internacional. No Flamengo-Corinthians, no ano passado, ele sozinho na pequena área botou a bola dentro do próprio gol. Não tinha ninguém perto dele, nenhum adversário. Eu acho que o Rodinei não é um parâmetro, cara. Eu tô falando assim, é do Rafinha para cima. É do Rafinha para cima. O Rafinha não o de hoje. O Rafinha é de 2019, 4 anos mais novo. Quase 5 anos mais novo, que já vão para 2024. É daí para mais. Esse é o investimento alto que eu acho que tem que fazer. Um belo lateral direito, um lateral esquerdo que possa substituir Ayrton Lucas, até que se puder ser um cara capaz de disputar a posição, um volante
pro lugar do Thiago Maia, que não tem que ficar. O Thiago Maia tem mercado, ele não é péssimo, ele está muito mal. E acho que ele não atende a demanda daquilo que se espera de um meio-campista do Flamengo. Então, ele negocia o Thiago Maia. Ele tem mercado, negocia ele, faz o negócio, põe no mercado. Tem jogadores ali, Alan, que é chegar para os seus agentes e falar, olha, a gente está a fim de negociar, não vai ter muita oportunidade esse ano. Os caras vão correr atrás, vai pintar a proposta. O que faz o Pablo no Flamengo? Não é mau zagueiro, mas tá lá, não joga. Então, se sair o Rodrigo Caio, sai o Pablo, o Davi Luiz tem uma renovação automática de contrato, está machucado. Vai ser útil ano que vem, um ano mais velho, mas quando fizeram o acordo para trazê-lo, essa foi uma condição, uma renovação automática para 2024, se ele atingisse uma meta do número X de jogos. Ele atingiu. Então, não tem para onde correr. O Davi só sai se ele quiser. O Davi Luiz, eu ainda entendo que num outro ambiente, se houver um novo ambiente, eu acho que ele é um cara muito profissional, vencedor, tem mentalidade vencedora. Se ele estiver bem fisicamente, eu acho que ele pode ser útil. Eu acho que ele pode ser muito útil. O Davi é diferente. Ele não é dos jogadores que aciona o modo banana e se acomoda. Ele se incomoda. Ele não se acomoda, ele se incomoda. A gente sabe disso. Ele tem outra personalidade, tem uma trajetória vencedora, jogando em alto nível de competição, em ligas importantes, Premier League, na França, em time grande. Então o Davi Luiz, Portugal também, do Benfica, que é um grande clube, ele jogou em times importantes, tem título europeu, título inglês, título na França, campeão da Libertadores, foi importante, inclusive, a história do Rodinei, ele meio que adotou o Rodinei e orientou o Rodinei daí o Rodinei conseguiu ser útil, depois de anos, chegou em 2016 no Flamengo. Então o caso do Davi, já que ele fica para o ano que vem, tudo indica, eu acho que é um caso que ele pode ser útil ali, cura lesão, começa o ano, boa preparação, acho que ele pode ser útil, pode ser um jogador, vai ter que trazer zagueiro, lateral direito, lateral esquerdo, volante, pontas o Flamengo tem, centroavante o Flamengo tem, o De La Cruz chegando é um ótimo meia, acho que pode ser o cara que pode ocupar o espaço com uma saída eventual do Everton Ribeiro, mas acho que é importante romper um pouco com esse passado, sabe? Tem que ser uma nova fase, usar esse dinheiro que o Flamengo tem para contratar jogadores que realmente agreguem e que tenham uma ideia de jogo, uma espinha dorsal, com jogadores de mais qualidade. Os outros clubes, o modelo do Fluminense, com os veteranos, não serve o Flamengo, ao contrário, o Flamengo tem que rejuvenescer cada vez mais o elenco. O estilo de jogo do Palmeiras e tudo, velocidade, força, não é o estilo do Flamengo, não vai funcionar, esquece. É outra parada. A única coisa que eu acho que dá para tirar do Palmeiras, o Flamengo deveria copiar, do Palmeiras ou de times do passado que o Flamengo já teve, que é o seguinte: o Palmeiras pode jogar mal, o Palmeiras não tem modo banana, o Palmeiras não é indolente, o Palmeiras ele não esmorece, ele pode perder, pode jogar mal, pode acontecer o que for, mas eles sempre levam a coisa muito a sério. O Flamengo não, o Flamengo se desconcentra, o Flamengo se desliga e fica por isso mesmo. Aí entra a culpa do Landinho, do Braz e de quem está abaixo. Thiago Maia não marca ninguém, o Flamengo precisa de um volante reserva para ontem. Esse é o tipo de mentalidade que às vezes o torcedor fala que eu não concordo, Mauro. O Flamengo não precisa de um volante reserva. O Flamengo precisa de um volante titular. Se o cara chegar aqui e quem tiver acabar jogando melhor, joga quem está aqui. Agora, o Flamengo tem que começar a buscar reforços que, pelo menos na teoria, são jogadores suficientemente bons para chegar e jogar, né, Mauro? Pegar a camisa titular, né? Eu também acho. Acho até que assim, o Flamengo tem um jogador caro, que é o Alan, que ainda praticamente não jogou. Então tem isso também. Acho que ainda o Flamengo tem um jogador ali para usar nessa posição quando tiver em condições físicas. Mas eu acho que tem que trazer mais alguém. O Pulga foi uma ótima observação no mercado. Em meio às contratações questionáveis, o cara que estava lá na Fiorentina, um jogador pouco conhecido no Brasil, muito questionado no começo. E você vê como um jogador que atua no meio campo da Fiorentina, que é um time médio da Itália, não é um time grande da Itália que disputa título, vem para cá e faz tanta diferença. Você vê o desnível de futebol daqui para os times da Europa. E tem mais gente boa lá que você de repente consegue trazer. Talvez lá, procurando direitinho, você vai encontrar o bom lateral direito, entendeu? Um outro volante que possa realmente chegar, e pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro, aí depende, que possa chegar, ocupar espaço. Exato, não precisa ter só grife, tem que ter futebol, sabe? Tem que ter futebol. Agora tem jogadores que eu sei assim, que a torcida já fica querendo queimar ou parte dela, né? O caso do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas foi muito prejudicado pela passagem do Sampaoli, que o colocava numa função defensiva, sem liberdade para atacar. Isso comprometeu demais a temporada dele. É um jogador novo, gente. Tem que trabalhar, recuperar, dar confiança, entendeu? O caso do Cebolinha, o caso do Pulga são muito emblemáticos aí, entendeu? São dois jogadores que estavam ali, pra quê? Quem trouxe esse cara? Isso foi muito caro. O Cebolinha ontem saiu, foi um absurdo. Ele era o melhor do Flamengo. E tem sido, entendeu? Mudou tudo com a chegada do Tite. O Tite conseguiu já recuperar um jogador. E o caso do Pulga, não acho que o São Paulo recuperou. Ele pôde utilizá-lo, porque tanto o Dorival como o Vitor Pereira não tinham o Pulga à disposição. Ele se machucou 2 vezes. Jogou um pouquinho e se machucou, com os 2 técnicos. Então o Dorival não tinha como usar, nem o Vitor. Mas o São Paulo pôde usar. Rapidamente o Pulga ganhou um espaço. E hoje é dono da posição. Então a questão é olhar bem o mercado, analisar bem, encontrar os jogadores certos e fazer as contratações.
Eu acho que tão importante quanto as contratações são as dispensas. Eu acho que é um momento assim, de fazer mudanças realmente, sabe? De mudar, de fazer algumas pessoas mudarem de ares, e ter um ambiente bem novo, um time novo, com outras, digamos, características, né? Porque realmente passa do ponto. O que aconteceu esse ano era para cair até o presidente do Flamengo, 19 derrotas. Mas não vai cair. Então não adianta de falar aqui sobre o imaginário. Então o elenco tem que mudar, porque o vice-futebol ele também não vai tirar. O time do Filipão dominou o time do Tite, o Filipão estratégico. Em determinados momentos do primeiro tempo parecia que o Flamengo tinha o controle do jogo, mas a estratégia do Filipão era exatamente essa, como a gente já viu tantas vezes. Ele segurou, esperou, fechou o time e saiu no contra-ataque explorando as deficiências do Flamengo, e os 3 gols do Atlético foram exatamente assim. Então uma vitória extraordinária do Galo. O Galo ressurgiu após a eliminação da Libertadores da América. Eu me lembro de uma declaração do Filipão dizendo o seguinte: olha, é impossível a gente brigar pelo título. O que nós vamos tentar é disputar uma vaga para a Libertadores da América. Pois é, naquela altura, o Atlético estava 21 pontos atrás do Botafogo, que era o líder. E hoje o Atlético está, ali, acima do Botafogo. É um negócio realmente incrível. O Palmeiras também, Libertadores, saiu. Copa do Brasil, saiu. Aí passou um período de turbulência, o Abel foi acertando o time, passou por momentos de crise, de crítica, e aí, depois da eliminação para o Boca Juniors, ele passou a dar mais oportunidades para Endrick, e o menino está desabrochando e conduzindo o Palmeiras de maneira muito madura e talentosa a um título brasileiro. É um negócio sensacional. E o Flamengo, após a chegada do Tite, ele evoluiu bastante e fez a segunda melhor campanha do segundo turno. O Atlético Mineiro tem a melhor campanha do segundo turno e o Flamengo a segunda melhor campanha do segundo turno. Ou seja, essas equipes que eram favoritas conseguiram uma recuperação no segundo turno do Campeonato Brasileiro, o que o torna realmente espetacular. O Bragantino sempre esteve ali entre os primeiros colocados. O Bragantino fez uma campanha muito regular, ele vem se mantendo ali entre os primeiros colocados. Então realmente é um campeonato fantástico, é um campeonato que, olha, tomara que a gente viva outros brasileirões como esse. Uma pena que ele está terminando. Faltam 2 rodadas. O Flamengo, que ainda tem, por incrível que pareça, o Flamengo ainda tem uma mínima possibilidade de título. Para isso, ele terá que vencer os 2 jogos que tem pela frente. Mas o Flamengo hoje está nos pés e dependendo totalmente do Fluminense. Se o Fluminense tirar pontos do Palmeiras, ganhar o jogo e o Flamengo vencer o Cuiabá, o Flamengo volta para o páreo do Brasileirão. Ai, meu Deus do céu. Mas será que isso vai acontecer, minha gente? Só no final de semana é que nós saberemos. Mas o Brasileirão tá aí, ó. Tá essa loucura que você tá vendo. Aliás, a torcida do Flamengo deu um show ontem no Maracanã, hein? Olha, parecia a torcida argentina e uruguaia. O time levando de 3-0 e a torcida cantando, incentivando. Olha, ó. Parabéns para a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo foi o craque do time no ano de 2023. Aliás, a torcida do Flamengo, ela é a grande força que o Flamengo tem. É uma multidão impressionante e ao longo da história, realmente, ela sempre marcou a sua presença. Wesley e Mateuzinho horroroso, está dizendo aqui o Dudu Campos. Realmente, o Flamengo, que tem um grande elenco em termos de nomes, mas a lateral direita, de fato, esses jogadores que são jovens, eles não estão conseguindo dar conta do recado, né? E ainda tem o Varela ali, que pouco é utilizado. O Tite, ao tirar o Cebolinha, ele cometeu um erro, porque o Cebolinha vinha sendo o jogador mais perigoso do time do Flamengo. O Tite, no jogo de ontem, ele acabou se tornando refém de alguns personagens importantes da história do Flamengo e que já deram. Está na hora de mudar. Ficou claro, mais uma vez, que Everton Ribeiro não dá mais. Bruno Henrique
tem que ser um reserva do time do Flamengo. Gabigol, pior temporada dele na carreira. Arrascaeta não foi bem. E aí o que acontece, né, com o nosso Arrasca? O que acontece com o Arrascaeta? O Arrascaeta, ele não jogando bem, o Flamengo não funciona, o Flamengo não vai. O Arrascaeta é um jogador muito importante no time do Flamengo. Eu vou trazer aqui, galera, uma declaração do Arrascaeta que ele desabafou. Eu acho que essa declaração foi melhor do que a atuação dele diante do Atlético Mineiro. Isso não é uma crítica ao Arrascaeta. Para mim, o Arrascaeta é craque, é gênio, só que ele é ser humano também. Eventualmente ele vai jogar mal. E ele disse o seguinte após a partida, abre aspas para o camisa 14 do Flamengo. Sinceramente, a gente não perde o campeonato no final, a gente perde durante o ano todo. A gente trocou de treinador, trocou a forma de jogar, foi um ano muito difícil para nós. Infelizmente não terminamos o ano como queríamos. Fizemos de tudo, corremos atrás, mas a gente sabia que hoje era uma final. O que o Arrascaeta está querendo dizer? Que o Flamengo não perdeu o título do Campeonato Brasileiro, e na minha opinião perdeu, porque o Palmeiras está com uma mão na taça, só falta botar a outra mão. O Flamengo, na opinião do Arrascaeta, o Flamengo não perdeu o título por conta da derrota para o Atlético Mineiro. E eu concordo com ele. O Flamengo perdeu o título por conta das decisões da diretoria ao longo da temporada inteira. A diretoria é a grande culpada por tudo que aconteceu no ano de 2023 com o Flamengo. Repito o que eu já disse algumas vezes. Em relação à expectativa à realidade, é a pior temporada da história do Flamengo. Existia uma expectativa muito grande, 7 competições a disputar, podendo ganhar muitos títulos e não ganhou nada. Troca de treinador, soco na cara, mordida na virilha de dirigente do Flamengo em torcedor em shopping. Teve de tudo no Flamengo, uma baixaria total. E o resultado é esse, o Flamengo sem títulos. E sejamos francos, pessoal, falei hoje no SBT, vou repetir aqui para vocês que me seguem no canal Vene Casagrande. O Flamengo nunca, em momento algum, mereceu o título do Campeonato Brasileiro. A questão é, teve a possibilidade, teve a expectativa, eu mesmo fiquei na expectativa de tentar buscar esse título pela incompetência do Botafogo e não pela competência do Flamengo. O Botafogo virou para os outros rivais, virou para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Grêmio, para o Atlético Mineiro, até para o Red Bull Bragantino. Falou assim, vem cá, vocês querem ganhar o título? Eu vou abrir a oportunidade aqui para vocês. E o Botafogo deu essa oportunidade. Repito o que eu já disse. O que o Botafogo protagonizou no Brasileiro de 2023 é a maior pipocada da história. Se antes tinha brincadeira que o Botafogo era cavalo paraguaio, agora a instituição Botafogo foi ao cartório, assinou e falou, eu sou um cavalo paraguaio. O Botafogo perdeu qualquer credibilidade em briga de título depois dessa temporada. Mas o Flamengo nunca mereceu. Criou-se a expectativa por conta da torcida, jogo no Maracanã. O problema é o seguinte, a forma como perdeu, e a forma como perdeu foi um choque de realidade para os torcedores. Mostrou muita coisa e confirmou muita coisa. Não dá para o Flamengo buscar títulos tendo 2 laterais direitos fracos, Mateuzinho e Wesley, ainda tem o Varela que com todo respeito não tem condições também. Não dá para o Flamengo, que fatura 1 bilhão, ter a Pulgar dependência. Mostrou também que Thiago Maia não tem condições de ser titular. Mostrou também que hoje o Flamengo não tem ninguém para substituir a Arrascaeta, mas isso todo mundo sabe há muito tempo. E quando a Arrascaeta vai mal, o Flamengo dificilmente vai bem. Mostrou também que o Everton Ribeiro, para aqueles que pedem a renovação de contrato do Everton Ribeiro, esquece. Infelizmente a idade chegou, fisicamente falando, ele não aguenta mais. Mostrou também que o Gabigol precisa rever os seus conceitos. Eu ainda acredito numa reviravolta do Gabigol com a camisa do Flamengo. Mas o Gabigol ele precisa olhar para si próprio e pensar, o que eu fiz nessa temporada de errado eu preciso mudar urgentemente. Caso contrário, ele não terá oportunidades com o técnico Tite. Mostrou também que o Bruno Henrique, após a renovação de contrato, ou a não renovação, porque o empresário diz que ele assinou e o Flamengo diz que não assinou, fica esse disse-me-disse, após esse encaminhamento da renovação, ou esse acerto da renovação, o Bruno Henrique caiu de produção e não consegue jogar pelo lado direito.
mas também teve o lado bom. Mostrou também mais uma vez que a torcida do Flamengo é o 12º jogador. Que festa linda vocês fizeram no Maracanã. Mostrou também que o Everton Cebolinha está numa crescente absurda e tem sido o principal jogador do Flamengo no setor ofensivo, pelo menos. Mostrou também que, embora o Fabrício Bruno tenha uma regularidade ao longo da temporada, ele é ser humano. Eventualmente ele pode falhar. E, na minha opinião, ele bobeou na marcação no primeiro gol do Atlético Mineiro. Para finalizar, mostrou também que o Ayrton Lucas, embora seja um baita jogador, mas é um jogador que se esconde em jogos decisivos. Então tem muita coisa para o Flamengo melhorar para a próxima temporada. Por isso que eu digo, foi um choque de realidade para todo mundo. Mas, dando continuidade às informações, Cebolinha e Everton Ribeiro, eles deixaram o Maracanã. O Cebolinha deixou o Maracanã mancando por conta de problema no joelho, mas já tranquilizo vocês, torcedores, não foi torção, torce no joelho, nada disso. Foi uma pancada com o lateral direito Mariano do Atlético Mineiro. Ele já está fazendo tratamento e não deve ser problema para pegar o Cuiabá no domingo. Já Everton Ribeiro, ele saiu com uma proteção no braço, ele teve um problema no ombro, esse já preocupa. Eu não consigo dizer para vocês se ele vai estar à disposição do Tite para pegar o Cuiabá. E, por falar no jogo do Cuiabá, será o último jogo do Filipe Luís como jogador do Flamengo e como jogador no Maracanã. Porque é o último jogo do Flamengo no Maracanã na temporada. O Flamengo vai encerrar o Campeonato Brasileiro encarando São Paulo no Morumbi. Tá, então, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver, então, o que vai acontecer a partir de agora com o nosso Mengão. Mas essas foram as notícias aí. O Flamengo vai enfrentar o Cuiabá nessa partida, né? Deve ser a mesma equipe que enfrentou o Atlético Mineiro, mas vai ter a volta aí do Éric Pulgar. Vamos ver o que vai acontecer. Deixe seu like, se inscreva no canal. Muito bom dia, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.